Bloco deslizante e bloco pendente. A figura mostra um bloco D, o bloco deslizante de massa EMAN, igual a 3,3 kg. O bloco está livre para se mover ao longo de uma superfície horizontal sem atrito e está ligado por uma corda que passa por uma polia sem atrito a um segundo bloco P, o bloco pendente, de massa M', igual a 2,1 kg. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas em comparação com a massa dos blocos. Enquanto o bloco pendente P desce, o bloco deslizante D acelera para a direita. Determine, letra A aceleração do bloco D, letra B, a aceleração do bloco P e letra C, a tensão na corda. A primeira coisa que a gente deve verificar nesse problema é que esse é um problema clássico de aplicação de forças. Nesse tipo de movimento, nós temos um movimento combinado. O que isso significa? Significa que enquanto o bloco D sofre um deslizamento para a direita, o bloco P sofre um deslocamento vertical para baixo. Acontece que esse deslocamento ele se dá ao mesmo tempo em que ocorre o deslocamento do bloco D. O que isso significa? Significa que esses dois blocos, partindo do repouso, terão a mesma velocidade e terão exatamente a mesma aceleração. Logo, não há necessidade de diferenciarmos a aceleração para o bloco D e para o bloco P, já que ambos possuirão a mesma aceleração. A primeira coisa que devemos fazer para resolver esse tipo de problema é indicar todas as forças que atuam no nosso sistema, ou seja, todas as forças que estão atuando em cada um desses blocos. Lembrando que existem forças de contato e existem forças de atuação à distância, como forças de campo. O ideal seria que nós fizéssemos um diagrama de corpo livre, ou seja, desenhássemos cada bloco separado e indicasse cada uma das forças que atuam nesses blocos. Porém, como os blocos já aparecem separados na própria figura, nós vamos indicar todas as forças que atuam nos blocos na própria figura. Começando pelo bloco D, nós teremos a força gravitacional, que é uma força que atua sempre verticalmente e para baixo. Vamos chamar essa força de força gravitacional de D. Como ele está em contato com a superfície plana e horizontal, existe uma força de compressão chamada de força normal que atua sobre o bloco D. Essa força ela é perpendicular à superfície. Logo, essa força vai ser aplicada no sentido vertical para cima. Essa é a força normal que atua sobre o bloco D. Esse bloco também está sendo puxado por uma corda, logo ela possui uma tração, que vamos chamar de tração T. Não há necessidade de chamar de tração do bloco D e tração para o bloco P, já que se trata de uma mesma corda. A função da polia é apenas para mudar a direção de atuação da força. Finalizadas as forças que atuam no bloco D, vamos para o bloco P. E no bloco P nós teremos também a força de tração, que agora ela é vertical e para cima. E esse bloco também está sendo puxado pela Terra, logo existe uma força gravitacional atuando sobre o bloco P. Vamos chamar essa força de força gravitacional de P. Não existe atrito, não existe nenhum outro tipo de força atuando nesse sistema. Precisamos agora fazer a indicação do sistema de referência, ou seja, nosso sistema de coordenadas para resolver esse problema. Como nós temos um bloco deslocando na vertical e outro bloco deslocando na horizontal, é possível utilizar o mesmo sistema de eixos para ambas as figuras. E eu vou indicar apenas aqui no cantinho da nossa figura que o nosso eixo X é orientado para a direita e o nosso eixo Y é orientado positivamente para cima. Feito isso, nós devemos obedecer à orientação dos sinais indicados pelo nosso sistema de coordenadas. Colocado essa orientação do eixo, agora nós vamos indicar a aceleração de ambos os blocos. O bloco D possui uma aceleração para a direita, ou seja, no sentido positivo do eixo X, enquanto que o bloco P possui uma aceleração para baixo, logo no sentido negativo do eixo Y. E essa informação deve ser aplicada com cuidado, pois nós não devemos esquecer que essa aceleração ela é negativa. A próxima etapa agora é aplicar a equação da segunda lei de Newton para cada um dos blocos em cada uma das suas direções de atuação das forças. Começando pelo bloco D. No bloco D, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, tanto para a vertical quanto para a horizontal. Começando aqui em Y, força resultante no bloco D, na direção Y, é igual à massa do bloco D, que vale mão, vezes a aceleração na direção Y. A força resultante na direção Y para o bloco D é a soma das forças que atuam nessa direção. Nós temos a força normal para cima, a força gravitacional para baixo. Então ficará a força normal menos força gravitacional de D é igual a massa em mão vezes a aceleração que ele possui no eixo Y. Acontece que o bloco D
ele não sofrerá nenhum tipo de aceleração na direção vertical, já que todo o seu movimento ocorre na direção horizontal e ele será acelerado apenas no eixo x. Logo, essa aceleração vale zero. O que nos leva a concluir que a força normal e a força gravitacional possuem módulos iguais, ou seja, a força normal é igual à força gravitacional do bloco D. Força normal deverá ser igual a imã vezes a gravidade, substituindo os valores que nós temos aqui. A massa imã vale 3,3 kg e a gravidade 9,8. Nós encontramos que a força normal que atua nesse bloco deverá ser igual a 32,34 newton. A aplicação da segunda lei de Newton no eixo y permitiu encontrar apenas o valor da força normal. O valor dessa força não ajudará na resolução desse problema, porém, se nesse problema nós tivéssemos a força de atrito, a força normal seria fundamental para o cálculo da força de atrito. Aplicando agora em x, para o mesmo bloco D, força resultante. O bloco D na direção x é igual à massa do bloco D vezes a aceleração que ele possui na direção x. A força resultante que atua sobre esse bloco na direção x é apenas a força de tração. Tração é igual a m, que multiplica a aceleração na direção x. A aceleração na direção x terá módulo igual a A. Observe que aqui nós temos duas incógnitas, tração e aceleração. Logo, a gente não consegue resolver o nosso problema apenas com essa equação. Como temos ainda o bloco pendente, o bloco P, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para o bloco P e veremos o que será encontrado. Bloco P. Para o bloco P, nós temos apenas a direção y de atuação das forças. Força resultante para o bloco P na direção y é igual à massa do bloco P vezes a aceleração que ele possui na direção y. A força resultante na direção y para o bloco P vai ser a soma das duas forças que atuam aqui, que é a força gravitacional de P e a atração. A força gravitacional de P é negativa, pois está no sentido oposto ao eixo y, e a atração nesse caso é positiva. Logo teremos tração menos força gravitacional de P, isso é igual a massa do bloco P, que vale m, vezes a aceleração desse bloco na direção y. A aceleração do bloco P no eixo y é negativa e possui módulo A. Então aqui ficará menos A. Tração menos força gravitacional é massa vezes gravidade, é igual a menos massa vezes a aceleração. Observe que novamente temos as duas incógnitas, tração e aceleração, aparecendo nessa equação. O valor da massa e o valor da gravidade são conhecidas nessa fórmula, assim como o valor da massa nessa outra equação. Para resolver esse tipo de problema, nós temos duas incógnitas, nós temos duas equações, podemos resolver aplicando um sistema. Podemos pegar essa primeira equação e subtrair dessa segunda equação. T é igual a m vezes A e subtraio T menos mg igual a menos m vezes A. Subtraindo uma equação da outra, vamos zerar o valor de T. Menos mg vai ficar mais mg, que é igual a m vezes A mais m vezes A. Isolando a aceleração nessa equação, colocando a aceleração em evidência, m1 mais m1 vezes A, isolando a aceleração, teremos A igual a m dividido por m1 mais m1, que multiplica g. Utilizando esse valor da aceleração e substituindo nessa equação, encontraremos algo semelhante para a tração, que terá o seguinte formato: T igual m1
dividido por Emão mais M1, que multiplica M vezes G. Basta substituir agora os valores das massas e da gravidade e nós vamos encontrar o valor da aceleração e o valor da tração que foi pedido na questão. Mas antes de fazer essa substituição, vamos verificar se os valores serão ou não coerentes com aquilo que nós esperamos. O que seria essa coerência? Primeiro, que essa aceleração ela deve ser menor do que a aceleração da gravidade, visto que o bloco P ele não está em queda livre. Logo, ele deve cair com aceleração menor do que a gravidade. E é de fato que nós verificamos aqui. M dividido por Emão mais M1 vai dar uma fração de G. Logo, a aceleração é uma fração de G, o que deve dar o resultado correto. A mesma informação nós devemos verificar para a tração. Observe que a tração deve ser menor do que a força gravitacional. Caso contrário, a aceleração seria para cima e não para baixo. Olhando para essa equação, vemos que esse fator define que a tração é uma fração de mg, ou seja, ela é uma fração dessa força gravitacional, logo a tração ela é menor do que g. Então, as conclusões que tiramos aqui é que a aceleração é menor do que g e a tração é menor do que a força gravitacional do bloco P. Substituindo os valores, teremos aceleração igual a m1 sobre Emão mais m1 vezes g. 2,1 kg dividido por 3,3 mais 2,1, que multiplica 9,8. A aceleração será igual a aproximadamente 3,81 metros por segundo ao quadrado. O valor deu dentro daquilo que nós esperávamos, um valor menor do que 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para a tração, T é igual a 3,3 dividido por 3,3 mais 2,1, que multiplica 2,1 vezes 9,8. T será igual a aproximadamente 12,58 newton. O valor da tração também deu dentro daquilo que nós esperávamos, que é um valor menor do que a força gravitacional do bloco P, que seria de 20,58 newton.